Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E é o seguinte, não para de gerar polêmica essa questão do Palmeiras. O São Paulo se reuniu com a CBF e saiu de lá estarrecido com o comportamento do árbitro Ramon Abate. O cara, ele simplesmente entra pra história. Eu não estou brincando, ele entra pra história como possivelmente o primeiro caso de todos os tempos de não ir até o VAR, a cabine do VAR, quando o VAR teria sugerido. E o São Paulo sai de lá perplexo, ainda porque talvez o VAR teria ficado assim meio... o árbitro não quer que chama não, hein? Acho que ele não vai querer que chama mais não. Então o VAR começou a ficar calado, talvez por conta do comportamento do árbitro. Eu vou te contar tudo que tá rolando sobre isso aqui agora, porque a repercussão é tão enorme que o palmeirense hoje e o Palmeiras na pessoa da Leila Pereira, que é quem mais tem se pronunciado, mas o Palmeiras em si e o torcedor palmeirense também estão ali se defendendo do indefensável. O Palmeiras ele se transformou num time duvidoso, um time questionável, um time que está levando muitos e muitos jogos na dúvida, num pênalti marcado de maneira mandrake, sabe, jogos assim que estão levando o Palmeiras a títulos. E você fala, peraí, isso aqui tá normal? Tá ocorrendo de maneira normal? O campeonato está manchado? Isso já está. Que já está manchado, ninguém discute mais. Só que o Palmeiras também, ele pode ter aí um privilégiozinho, nós vamos discutir isso aqui agora. E o São Paulo caminha a passos largos para ter a maior mudança de todos os tempos. Eu vou te falar sobre um possível impeachment de Casares, que tem ganhado força agora nos corredores do Morumbi, e também, em paralelo a isso, um investidor, o Diego Fernandes, que pode fazer o São Paulo virar SAF. Só que para que uma coisa aconteça ou a outra, Casares ele gostaria de ficar com a Galápagos. Seria talvez a Galápagos, onde o Casares seria o CEO, o presidente da coisa toda ali, com uma SAF da Galápagos. Mas aí chega o Diego Fernandes com um poder financeiro assim extraordinário e ele tá querendo ali investir no São Paulo Futebol Clube. Tem ele, alguns investidores são paulinos já no pente e também um grande banco nacional que iria também fazer essa SAF do São Paulo Futebol Clube. E quero falar também sobre o William Gomes, né, que acho que vale a pena. Jornalista Bruno Vicari da ESPN também fez história, né? O cara consegue entrar pra história também, irritando bastante o torcedor são paulino. Vai ser um vídeo bastante completo, que eu já dei aqui uma palhinha, mas vamos lá, vai ser muito top, eu tô achando sim, e você vai gostar do que vai ver aqui agora. Vamos lá. Chega nesse like aí pra dar aquela moral no vídeo também, né? Um likeão, pra dar aquela engrandecida, aquela pá no vídeo, e se inscreva aqui no canal, que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de ter você por aqui, de verdade mesmo. Meus amigos, vamos lá. O Bruno Vicari, o jornalista da ESPN, ele fala assim, é um texto que deixa o torcedor são paulino de cabelo em pé. Fala, caramba, cara, o que eu te fiz? Sabe, o que eu fiz pra você me odiar tanto? É mais ou menos assim. O Bruno Vicari, ele fala que ele não gosta da postura do São Paulo de ser sempre vítima do maior erro da história do VAR. Quando ele fala, o São Paulo quer ser sempre vítima do maior erro da história do VAR. Não é assim, não. É que o São Paulo é vítima, sim, do maior erro da história do VAR. Não é que o São Paulo quer, o São Paulo é. E aí, quando ele fala isso, você dá uma simplificada muito grande na coisa, né? Pensa aí comigo. O cara quer ser sempre ali o cara mais lindão do mundo. Tipo assim, você já ridiculariza o discurso. Você ridiculariza a causa. O que o São Paulo tem feito aqui não é por causa dos 3 pontos que ele deixou de ganhar contra o Palmeiras. O São Paulo vai classificar para pré-Libertadores. Isso é certeza. Agora, o que pega pra gente é que o São Paulo ele entrou em campo e jogou muita bola, mas muita mesmo, e o árbitro decidiu que o São Paulo não iria ganhar a partida. O São Paulo tomou 3 gols. Dane-se. São Paulo não ia tomar nenhum gol se ele faz aquele gol de pênalti lá e também tem o jogador do Andrés Pereira expulso. Se o Gustavo Gomes não mandasse dentro do campo, junto com seu chefe, o Abel Ferreira. Sabe? Então, assim, é uma coisa absurda de pensar, mas o Palmeiras fez 3 gols. Não importa. Isso não interessa que fez 3 gols. Então, quer dizer, o Maradona faz gol de mão na Copa lá, não importa, fez outro gol também, né? Então, assim, é ridicularizar um discurso honesto. E ele tenta ridicularizar porque talvez ele não goste do São Paulo. Esse Vicari, ele passou por uma poke boa aí quando ele ridiculariza o São Paulo no passado.
E o São Paulo vai lá, ganha a Copa do Brasil. Não lembro qual que foi o evento agora, que o São Paulo também ridicularizou ele em campo. Então ele tá engasgado, lógico que ele está engasgado. E aí ele fala que o São Paulo é o time que se vitimiza, que sempre quer ser o time beneficiado prejudicado pelo maior erro da história do VAR. E ele fala assim, ó, sempre que é contra o São Paulo é um escândalo. E aí ele vai tentar puxar a sardinha para uma Copa do Brasil, onde o São Paulo ganha de uma maneira brilhante, de Palmeiras, de Corinthians, de Flamengo. Ele fala que o Lucas Moura fez um gol de mão. O que é bastante ridículo, né? Nem o VAR, nem ninguém. Eu olho aquele lance até hoje, eu não consigo ver. Ah, o Lucas Moura deu risada. Cara, isso é ridículo demais, porque aquela bola não dá pra enxergar que bate na mão. O Lucas tava disputando a bola ali, trombando com 10 caras. Acha que vai saber que a bola pegou na mão? Que esse cara acho que nunca acho. Eu não gosto de falar que o cara nunca jogou bola, mas pelo tamanho dele, acho que ele nunca trombou no meio de um monte de cara, jogando bola numa pequena área ali onde o Lucas tava, com o Cassião lá, uns caras gigantescos trombando com ele, sabe? Entrou com bola e tudo num peixinho, num lance milimétrico de um milésimo de segundo. Nem o Lucas sabe onde aquela bola bateu. Você fica olhando a câmera, não dá pra ver a bola bater na mão. O cara quer discutir uma coisa dessa, que o São Paulo tá se vitimizando, mas que ele ganhou a Copa do Brasil com um gol de mão. O Nestor faz um gol de placa contra o Flamengo, o Caleri faz um golaço contra o Flamengo de cabeça. Golaço de cabeça, não. São Paulo ganhou do Palmeiras lá e cá, nos 2 jogos da Copa do Brasil. Ganhou do Corinthians também. Então, assim, como assim, né, cara? Como assim ele quer minimizar aquela Copa do Brasil? A Copa do Brasil é de um time que pega Palmeiras, Corinthians e Flamengo. Sendo que Corinthians menos hoje. Corinthians na Copa do Brasil tem muita camisa. Mas o Palmeiras e o Flamengo, eles são as duas potências do futebol brasileiro hoje. O São Paulo ganhou tanto do Corinthians, que é rival e fortíssimo em Copa do Brasil, como ganhou das duas potências do futebol brasileiro. Tranquilo. E aí o cara quer minimizar para justificar essa patifaria nacional que está acontecendo com essa arbitragem pró-Palmeiras. Pró-Palmeiras. Palmeiras comprando ou não. Sendo culpado ou não tem problema, mas foi a favor do Palmeiras. Não dá pra discutir isso, foi a favor. Com o Palmeiras sendo justo e honesto ou não, foi a favor. Deu sorte talvez, mas foi a favor. Aí o cara fala isso aqui, negócio de Lucas Moura e tal. Então, assim, é um jornalista que ele passa, na minha opinião, a ser um cara intragável, sabe? É um cara intragável. É um cara, assim, que você vê o Flávio Prado, que joga literalmente contra o São Paulo. Você vê que o Flávio Prado, ele no fim do dia ali, ele tá no meio de um personagem. Né? Ele está mesmo no meio de um personagem. Quando tem que elogiar também, ele vai lá e elogia, sem nenhum problema. Esse Vicário é que ele demonstra, assim, talvez inveja, talvez uma mágoa, talvez uma rusga, talvez sei lá o quê, cara. Que nível de rivalidade é essa que o torcedor são paulino tem que ter dentro de um programa de esporte que passa pro Brasil inteiro? Sabe, o quanto isso é impactante para fechar depois com um patrocinador, transformaram um molequinho aí, eu tenho 2 filhos, transformaram um molequinho num São Paulino do futuro. O quanto que isso é impactante, tendo esse tipo de discurso vindo da mídia. É uma coisa assim assombrosa, uma coisa que dá medo, cara. Você fala, cara, peraí, onde que errou? Onde que nós erramos aqui para ter esse tipo de mágoa na mídia, esse tipo de comportamento? Olha, Vicário, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu te conheço muito pouco, tá? Muito pouco mesmo. Mas o pouco que eu te conheço, você é uma decepção nota 10. Uma decepção que pra mim já era. Sinceramente, atrapalha. Um cara igual você atrapalha. Você acha que não, mas você atrapalha. Você atrapalha o torcedor São Paulino que tá tentando ser feliz com o futebol, sabe? O São Paulino, ele tá cobrando o Casares para melhora. Nós não estamos terceirizando a culpa pro VAR. Nós estamos cobrando o Carlos Belmonte para melhorar o São Paulo. Nós estamos terceirizando a culpa. Quando o São Paulino fala que ele entrou num buraco, nós cobramos Carlos Miguel Aidar, Leco, Júlio Casares. Nós cobramos os nossos. Nós não estamos cobrando aqui o Landim, o Bandeira de Melo, Paulo Nobre. Não. Olhamos para esses caras e falamos, como eu queria que os meus fossem assim. Como eu gostaria que os meus fossem tipo a Leila Pereira é pro Palmeiras. Como eu gostaria que meus presidentes fossem assim. Ninguém tá terceirizando nada aqui, não. Agora, quando o São Paulo tá com a razão 100%, ver um jornalista igual você lembrar do lance de 2023 e lembrar tendenciando, porque não tem imagem. Você pode pegar a imagem do Lucas aí, põe no programa, bate a imagem. Quero ver você ter uma imagem clara de que aquilo foi gol de mão.
Quero ver, tá desafiado aí. Não existe isso aí, cara. Isso aí é um comportamento nocivo pro torcedor São Paulino, sabe? É prejudicial. É inacreditável que um cara da ESPN faça uma coisa dessas. Eu, sinceramente, eu não me conformo. Mas tudo bem, né? Quiseram levar pra esse caminho aí o nível da mídia, tudo bem, leva aí. Mas compra quem quer. Tá, mas vocês têm audiência? Bora lá. Enquanto tem quem ouça, né? Faz aí o seu. Beleza, boa sorte. Olha só, o árbitro, ele causa... Eu vou chamar de perplexidade. O Abate e a CBF ali, quando o São Paulo vai para a reunião com a CBF para ouvir o áudio do VAR, né? Não pode ter o áudio. A transparência é incrível. Você não pode ouvir o que o árbitro fala. Eu acho que, sinceramente, já que é uma entidade idônea, tanto a CBF como o FIFA, vocês querem realmente o bem do futebol, são honestos. Sabe o que devia fazer? Devia deixar o áudio do VAR ligado com o árbitro para o estádio ouvir. É isso que devia fazer. O que esses caras podem falar que ninguém pode ouvir? O que o árbitro de cabine, de VAR, com o árbitro do campo pode conversar que não pode ser ouvido pelo torcedor? Por que não pode? Por que essa falta de transparência? Vocês estão mentindo pra gente? Vocês têm algo a esconder do São Paulino, do torcedor? Vocês querem acabar com a imagem do futebol? Vocês querem deixar o futebol questionável, duvidoso, tendencioso? Você quer que essa seja a imagem do futebol? Pra galera parar de acompanhar futebol e falar assim, não... Futebol agora é envolvido com casa de aposta, então eu não quero me envolver mais, porque o futebol acabou. Vocês querem isso aí? Eu sei que vocês não querem. Então divulga esse áudio do VAR, deixa rolando o áudio dentro do campo. Sabe, o tempo inteiro que o árbitro falar com o árbitro de VAR, o árbitro de campo falar, nós estamos ouvindo. Por que não? Por que não pode? Vocês estão mentindo pra gente? Quando você não deve nada e não tá mentindo, quer fazer um trabalho honesto, vocês deveriam querer a transparência. Vocês deveriam querer a transparência. Vocês estão trabalhando, ninguém quer saber o que o Abate, Ramon Abate, tá fazendo na casa dele. Ninguém quer acompanhar o que ele tá falando com a mulher dele no shopping. Ninguém quer isso, não. Ninguém quer saber que esse cara pegou os filhos, colocou no carro, foi no parque e tá brincando. Ninguém quer saber o que você tá falando com seus filhos. Ninguém. Agora, você tá trabalhando no jogo de São Paulo e Palmeiras. Por que nós não podemos ouvir em tempo real o papo desse cara com o VAR? Por que não? É isso que eu pergunto. Já que o futebol quer ser honesto, transparente, por que não pode? É uma coisa inacreditável isso daí. Mas tudo bem. Ele chega, o VAR é ouvido, e aí o VAR chamou o Abate para revisar o lance do pênalti. E ele grita com o VAR. Não. Isso aqui é o seguinte, foi escorregão e não tinha disputa de bola. Poucas coisas na vida são tão nojentas como é esse fato. Como assim foi um escorregão? Isso não importa, né? Ah, escorreguei, quebrei o cara ali, não é pênalti? Como assim não é pênalti? Sem querer também é falta. Bala perdida também mata. Você quis correr, escorregou, bateu, tirou o cara do lance, é pênalti. Agora não tinha disputa de bola. De qual bola que nós estamos falando? Da bola que estava rolando no campo, o Tapia estava a 1 metro dela. Um cara rápido, igual o Tapia, estava a 1 metro da bola. Não tinha disputa de bola. De qual bola? Tinha alguma bola verde, alguma bola vermelha que estava fora do campo? Qual que é a bola que não tinha disputa? Então é uma coisa assim nojenta também. Não dá para acreditar. Esse Abate, ele foi mandado agora para reciclagem, para voltar amanhã ou depois. Não dá para impedir um cara de trabalhar, mas esse cara, ele não podia mais. Com histórico de erros, e eu vou chamar de erros, porque é o máximo que eu posso falar aqui do que eu penso, eu vou chamar de erro. O histórico de erro desse cara não o credencia a trabalhar mais. Eu também não posso ser árbitro. Talvez eu vou lá e vou errar muito. Também não estou preparado. Eu não estou preparado para ser árbitro. Então eu não posso ser chamado pela CBF para apitar. E o Abate é a mesma coisa. Ele não pode ser chamado para apitar. Ele não está apto. Ele não tem conhecimento de futebol devido para apitar um jogo. Ele não sabe futebol. Ele não considerou a solada do Andrés Pereira para expulsão. Ele não considerou pênalti porque o outro escorregou. Ele não sabe futebol. Ele tinha que, talvez, se ele quiser apitar, vai para outro esporte que ele domine mais. Futebol ele não pode apitar.
E não é do São Paulo. Ele não pode apitar ninguém que jogue contra o Flamengo. If you know what I mean. Se é que você me entende. Contra o Palmeiras. Ninguém contra o Palmeiras ele pode apitar. Porque qualquer coisa pode acontecer e aí o Palmeiras se beneficia. Ele tá comprado pelo Palmeiras? Acho que não. Não tá não. Mas que parece, cara. É impressionante. Tudo que é a favor do Palmeiras? Como assim? Não está apto a apitar. Não tá apto. Não sabe fazer. Então tem que parar de fazer. O William Gomes, lá no Porto, ele tá dando o que falar, né? Meteu 4 gols recentemente aí nos últimos jogos. E o torcedor do Porto, eu ia falar o torcedor português, deve ser, né? Ele é português de Portugal e português do Porto, deve ser. Portuense, eu não sei como é que chama o torcedor do Porto. Mas tá, umas matérias aí dos caras, pô, meu, é o novo Kaká, né? Compramos uma joia dessa aí por preço de banana. É a mesma coisa do William Gomes, mesma coisa. Então o Casares, ele, numa gestão vergonhosa, também uma gestão horrorosa, um presidente horrível de futebol que levou o São Paulo pro buraco. Agora temos que conviver também com os caras brilhando na Europa, os jogadores que era para estar aqui. Temos que torcer pro Tap bem, pedir a Deus pro Dineno ser o jogador de futebol, que ninguém sabe até hoje se joga bola mesmo ou não. Rezar pro Rigoni jogar bem aqueles meses que jogou em 2021. Acho que até pode, talvez. E é isso. Enquanto o William Gomes está brilhando por aí e foi vendido pela falta de espaço. É o discurso do Casares. Não tinha espaço, né? Então é assim, o cara não tinha espaço, por isso é vendido. Não tinha espaço porque tinha o Zubeldia que era mantido. Tudo é você, Casares. Todo o erro, toda a gravidade da coisa é sua. Todo o buraco financeiro é seu. Não adianta mais culpar o Leco porque devia 400. Hoje deve 1 bilhão. Então você é pior que o Leco e quase o dobro pior que o Leco, né? Então não dá. Sem chance. É lamentável, estamos passando vergonha. É isso que o São Paulo está passando. Quando o Leila Pereira fala aí, brigando com o BAP na mídia, nós somos coadjuvantes dessa treta, nós estamos passando vergonha. Somos um sparring, um saco de pancadas. É o que nós somos hoje. A base do Palmeiras e Flamengo valendo ouro, a do Corinthians também. A nossa valendo nada. Nada. 36 milhões por um e mais 36 milhões por outro pro CSKA. Valemos nada. Nada. E é por isso que o Casares está beirando também sofrer um impeachment lá. Especialistas aí daquele antro, daquele núcleo repugnante que é a comissão do São Paulo ali, aquele grupo de conselheiros, o conselho, essa galera aí que manda e desmanda no São Paulo, eles estão levantando fontes ali que realmente pode o Casares estar apto a sofrer um impeachment por uma gestão temerária, uma gestão que levou o São Paulo pro buraco, uma gestão horrorosa, não sei ainda onde se enquadra e nem tampouco se é possível, mas tem muita gente lá dentro se mobilizando para um fora Casares. Como era previsto, o São Paulo desidratou. O São Paulo foi pro vinagre mesmo. O São Paulo não tem dinheiro e o São Paulo não tem esperança. O São Paulo não tem bastidores porque falta ser sério na gestão. Falta poder, falta tudo. Faltando tudo é que aparece o Diego Fernandes na fila do pão. O Diego Fernandes, para quem não sabe ainda, falei disso já no último vídeo, mas vou falar de novo, é um cara que é um endinheirado, um cara cheio de grana. São Paulino, que montou uma empresa de agenciamento de jogadores, não sei o que, 08 Partners. E essa agência agencia mais de 100 jogadores. Aí tá bom, você fala, tá bom, né? Mas não é o Jetterson não, tá? É caras do nível do Neymar e do Vini Júnior. Então a empresa é poderosíssima. Esse rapaz, Diego Fernandes, é financeiramente poderosíssimo. E aí ele teria já conversado com São Paulinos, também poderosos de grana, para chamar um grupo de investidores para o São Paulo, juntar finanças e falar, agora nós vamos tomar conta. E aí também conseguiram o aval, conseguiram a parceria de um banco nacional. Então chegaram para um banco, talvez aí qual que é lá, o C6, não sei agora qual que é, não falaram qual é o banco, mas digamos, é um Nubank, um C6, um banco aqui. E aí os caras, quer participar, banco? E o banco, opa, vamos aí, quero sim. Então também tem o banco. Então nós estamos falando de uma grana que nós nunca vimos na vida e nós aqui nem vamos ver. O São Paulo pode ver. Nós nem vimos e nem vamos ver. É uma grana assim, tô falando de bilhão, tá? Bilhão mesmo.
É muito dinheiro. E aí o São Paulo, então, sairia essa galera que tá lá, Belmonte e tal, essa gestão que foi junto com o Casares eleita, né? Porque você não elege só o presidente. Você tem o vice, tem o diretor que é escolhido, você tem o não sei o quê. E o Casares, ele foi eleito com essa galera toda que ele escolheu depois. Então o Casares hoje presidente. Aí, o que mudaria? Esses caras colocando essa grana no São Paulo, fariam do São Paulo uma SAF. Ou próximo de ser uma SAF, tipo do Palmeiras, que a Leila entrou mandando, mesmo sem ser a SAF, sendo uma patrocinadora, uma investidora, sabe? É esse formato, esse padrão. Você não é SAF, tipo a MRV, você não é SAF, mas quem manda aqui somos nós que estamos pagando a festa, é tipo isso, né? A grosso modo é tipo isso. E esses caras colocariam essa grana braba no São Paulo, só que eles também iriam mandar. Quando fala-se que o Casares desidratou o São Paulo, por querer ou sem querer, e que agora ele poderia ser o CEO de uma SAF, também não está se confirmando, porque a última informação que eu obtive, não dá para confirmar essa informação, a veracidade dela, né, se ela realmente é verdadeira ou não, é que o Casares ele gostaria sim de ser esse CEO de uma empresa que tem o padrãozão de ser o tipo SAF, mas seria a Galápagos. A Galápagos que está lá hoje cuidando do FIDIC do São Paulo, certo? Tá acompanhando? FIDIC, Galápagos, é a empresa endinheirada que está ali para tirar a dívida bancária do São Paulo e o São Paulo parar de pagar juros, beleza? Acompanhou? Só que agora essa Galápagos sairia da jogada, entrando esse grupo novo do Diego Fernandes, que é um cara com a grana, que vai vir com um banco com investidores são paulinos. Então, o Diego, segundo informações também, o Diego Fernandes ele teria contratado já uma empresa especializada em pesquisa pra ouvir os São Paulinos se a ideia agrada. Poxa, você tá louco, né? O cara fala assim, nós vamos aqui assumir o São Paulo. Se ele disser assim, nós vamos assumir o São Paulo, vamos tirar o Casares e o Belmonte, de graça, nós diríamos, poxa, vai lá, cara, assume lá. Qualquer coisa é melhor que o Casares e o Belmonte, qualquer coisa. Mas não, ele tá prometendo aí vir com uma grana pesada, uma grana altíssima. Então não é que ele é melhor do que o que nós temos hoje. Qualquer coisa é melhor do que nós temos hoje. Esse Diego Fernandes vindo com muita grana, muita bala na agulha mesmo, seria maravilhoso. Qual que é o único ponto possivelmente negativo que eu vejo disso aí? Ele tem muitos jogadores. Então o São Paulo, em vez de ter os jogadores de, sei lá, vou chutar aqui, tá? Só chute, hein? Só chute. Pelo amor de Deus, hein? Do Bertolucci, tem o Juliano Bertolucci, muitos jogadores do Bertolucci, vai ter muitos jogadores dessa 08 Partners. E aí você fala, Juba, mas isso é ruim? Não sei. Pode ter um monte de cabeça de bagre, pode ter uns caras bons, não sei dizer. O que eu sei dizer é, o São Paulo já passa por isso. Um monte de jogador cabeça de bagre, que você fala, por que o São Paulo tá com esse cara aqui? Que é? Aí você vai ver a história, tem um empresário que você fala, nossa, esse cara ainda, tá vivo ainda. Então não sei se é proposital ou não, mas parece proposital. Tem uns jogadores que você fala, você quer o Oscar? Demorou, mas vai ter que levar fulano de tal, tipo isso. Um exemplo, tá? É só um exemplo. Isso acontece no futebol, nós sabemos. Não sei se no São Paulo acontece, mas nós sabemos que acontece no futebol. E agora, esse Diego Fernandes vindo pro São Paulo, o Casares ficaria no tricolor? Ou a Galápagos tá com o Casares sairia? Tudo vai depender desses próximos dias se vai ter o impeachment do Casares ou não. E pode rolar esse impeachment. Agora, o Diego Fernandes fechando com o Casares fica até mais fácil. Aí o Casares teria que convencer lá dentro do São Paulo a abrir as portas para esse Diego Fernandes chegar. O Casares tentou abrir as portas para o Marinax, para aquele fundo de investimento de Cotia lá, o FIP, e nada disso ele está conseguindo, que seria aquela SAF de Cotia, lembra? Nada disso ele está conseguindo. O Casares perdeu a força política dentro do São Paulo de maneira assim assustadora e ele está ilhado, está sozinho, isolado no mundo. Vamos ver agora o que o Casares tem para amanhã, mas Diego Fernandes ele não está batendo na porta para entrar não. Ele está chutando a porta, chutando mesmo, e ele vai entrar. Uma coisa tá impressionante, tá bacana de ver. Vamos torcer pelo melhor, na verdade, São Paulinos e São Paulinas. O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto, um abraço então, até a próxima, valeu!